Bom dia a todos, agora são 10 horas. A gente vai estar dando início aí à nossa entrevista com o Dr. Marco Antônio Pires de Andrade, que é coordenador do combate ao Covid-19 em Santo Antônio de Pádua. Vou ver se o doutor já está aqui para a gente poder já bater um papo. Vamos bater um papo bem legal. Pires de Andrade, que é coordenador do combate ao coronavírus em Santo Antônio de Pádua. Olá, doutor, bom dia. Bom dia, Iago, bom dia a todos. Tudo bom com o senhor? Graças a Deus, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Vamos levando, né, na fé em Deus. Doutor, quero primeiramente agradecer o senhor por estar aí cedendo um tempo do senhor, que é muito corrido, para poder estar falando com a gente aqui. E para a gente iniciar, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, da sua carreira, que acredito que todo mundo conhece o senhor, mas para quem não conhece, passar a conhecer o senhor neste momento. Obrigado mais uma vez. Eu sou médico pneumologista, eu formei na Federal do Rio de Janeiro, né? A antiga Faculdade Nacional de Medicina, em 92. Fiz residência inicialmente no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, em clínica médica, e finalizei minha residência de clínica e de pneumologia no Hospital Servidor do Estado. Então, sou pneumologista formado com residência, sou da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e venho atuando aqui em Pádua desde 98, onde eu me transferi para a cidade. Meu pai era um dos donos da Casa de Saúde Pio XII, onde eu atuo diretamente como pneumologista e clínico geral. Já trabalhei como médico militar, já trabalhei de diretor da Unimed, várias outras atividades, e no momento, outra atividade que eu faço, eu sou médico do Detran. Mas a minha principal como pneumologista é na Casa de Saúde Pio XII. Entendi. Então o senhor já tem uma carreira bem extensa já e é um médico bem conceituado na região. Doutor, para a gente iniciar as perguntas, até o dia de ontem, Pádua tinha 88 casos confirmados, 33 curados e 2 óbitos, sendo que 53 ainda estão infectados. Desses casos infectados, qual o trabalho que tem sido feito para tratar essas pessoas? E dessas pessoas que estão infectadas, mas no estado menos grave, qual é a segurança, qual é a garantia que essas pessoas estão cumprindo o isolamento? A vigilância sanitária está indo frequentemente visitar essas pessoas? Como é que está sendo? Primeiro, eu tenho a triste notícia de informar que nós hoje estamos com um terceiro óbito. Um paciente Então, que estava hoje... internado, paciente que estava internado em Bom Jesus, já era uma senhora idosa, ela já tinha uma doença renal crônica, fazia hemodiálise. A paciente teve aos meus cuidados na Casa de Saúde Pio XII, infelizmente evoluiu de uma forma grave e foi transferida para o Hospital São Vicente de Paulo em Bom Jesus e veio a óbito durante essa madrugada. Todos os pacientes que eles estão infectados, na verdade, pacientes positivos, a gente indica quarentena. Nós fazemos um telemonitoramento através de um teleatendimento, diariamente ligado para cada dessas pessoas. Tá? Nós informamos o PSF. O PSF ele vai frequentemente visitar as casas das pessoas. Mas a questão da quarentena é um negócio muito complicado. Sim. Porque depende também muito da boa vontade, da conscientização de quem está em quarentena. Tá? Na China, eles perceberam que os familiares não cumpriam quarentena, então eles faziam uma internação compulsória de todos os positivos que tinham contato com aquele positivo. Tá? Infelizmente, nós não temos condições de fazer isso. Tá? Isso seria o ideal. Você pegar, por exemplo, você teve um paciente positivo, fazer o contato, aqueles que foram positivos, assintomáticos, eles teriam que ficar internados durante 15 dias sob monitorização do Estado. O único país que conseguiu fazer isso foi a China. Nem Itália, nem Espanha, nem Estados Unidos. Então, nós indicamos a quarentena e fazemos essa vigilância através de um acompanhamento. Exatamente. É dessa forma que nós fazemos. Então, Pádua hoje é confirmado o terceiro óbito, então, doutor? Sim.
O senhor tem infelizmente. a atualização que subiu mais casos confirmados? A gente faz um levantamento no dia anterior, né? Eu não estou com Uhum, números ainda, mas em média nós temos atualmente entre 7 e 9 casos diários. Nós uhum. estamos, a IPADA está fazendo uma busca ativa. No nosso caso, cada caso confirmado, nós entramos em contato e fazemos teste rápido. O teste rápido, ele é um teste que ele só verifica se a pessoa, na maioria das vezes, quando você tem o teste rápido positivo, é porque você já está, em média, 14 dias infectado. Tá? Então, nós estamos tendo muitos casos assintomáticos por causa disso. Infelizmente, o teste ideal seria um teste que identificasse vírus no menor tempo possível de infecção. Esse O teste nós não tratamento é temos ser o mais ainda. rápido possível, né? Existem dois tipos de teste. O PCR, que identifica o vírus, ele, aqui na nossa região, existe um laboratório que faz, mas demora em 5 dias e só faz particular. Pelo estado, o LACEN tem demorado de 15 a 21 dias para liberar o resultado. Então, é completamente E, inviável. Tá? O e a LACEN está previsão é tendo um aumentar problema mais ainda, sério. né? De E acordo tem, com os casos, vai aumentando mais ainda o tempo para ser a resposta do exame do LACEN, que a é, demanda, cada dia que passa, vai aumentando. o LACEN, para as É, pessoas doutor, entenderem, é o laboratório central do estado que faz o teste PCR. sim. Então, é É, isso. doutor, em Pádua, dos casos que estão infectados, o senhor tem, em média, como passar esses dados para a gente, de quantas pessoas estão em estado graves e quantas pessoas estão utilizando a ventilação mecânica? No momento, nós temos um paciente de ventilação mecânica ainda no próprio Hospital Montesano, tá? Uhum. Nós temos uma paciente internada em Bom Jesus, mas se encontra muito bem, já em processo de alta. Esses são 2 casos mais graves no momento. Estamos na Casa de Saúde, temos uma paciente, e no hospital, se não me engano, tem 4 ou 5 pacientes internados. Porque isso varia, eu teria que atualizar agora de Sim, manhã, mas até entendi. ontem Varia do dia, né? é, Entendi. tinha 4 pacientes internados no Hospital Montesano. Doutor, eu sei que o senhor já explicou isso já em um programa de rádio, já falou várias vezes, mas muitas pessoas têm dúvidas. Se Pádua tem os respiradores, eu queria que o senhor falasse também quantos respiradores a cidade de Pádua tem, por que que se transfere muitas pessoas para outras cidades, para os outros hospitais como São José do Avaí e outros da região? Em toda a nossa região não há um CTI montado. Tá? Nem Uhum. Talcara, Peribé, Miracema, Pádua, nenhuma unidade de saúde aqui nós temos CTI. Nós temos uma unidade semi-intensiva, onde nós podemos fazer ventilação mecânica. Tá? O hospital, ele tem uma que a gente chama lá, montamos uma sala vermelha, onde que existe 10 respiradores. A Pio 12 tem 14. A Santa Mônica, até agora, optou por não atender o paciente com Covid. A princípio, eles não gostariam de atuar nessa Entendeu? área, entendeu? Então, mas, teoricamente, poderia ser também uma média, mas nós temos contato também com a Casa de Saúde João 23. Então, esse número de respiradores, a ventilação mecânica é uma coisa muito complexa. Não é só colocar o paciente e ligar o ventilador. Exige alimentação interal, muitas vezes exige problema de diálise. Pacientes, eles evoluem para hemodiálise. Nós temos aqui um serviço, teria que fazer hemodiálise dentro do CTI, tá? Então, são coisas que a gente, quanto puder, oferecer ao paciente uma estrutura melhor. Foi montado um grande CTI na Hospital São Vicente de Paula, tá? E eles estão basicamente com CTI só de Covid. Eles têm 34 leitos lá, estão dando apoio a gente. O CTI da São José do Avaí tem 10 leitos. Então, quanto a gente puder oferecer ao paciente uma estrutura melhor, a gente vai oferecer. Agora,
Até quando a gente vai ter essa condição, que é o tempo vai Você dizer. sabe, Isso né? vai depender da evolução da epidemia. Entendi. Doutor, e um dos piores cenários possíveis que Pádua possa ter, a gente crê em Deus que isso vai passar tranquilamente, sem nenhum problema a mais, mas supondo um possível cenário crítico, Pádua teria condições de atender esses pacientes? Isso vai depender da evolução da epidemia. Tá? Nós estamos hoje em franca evolução. Tá? Nosso número de casos está dobrando a cada 12, 14 dias. Tá? O grau de isolamento social em Pádua é de 40%. Nós estamos apostando muito no uso da máscara. Tá? A máscara como uma forma de isolamento social. Isso depende muito da conscientização das pessoas. Eu disse que eu tenho tentado trabalhar muito essa questão da conscientização. Infelizmente, muitos paduanos, o brasileiro em geral, ele não tem muito o sentimento de público. Tá? Sim. A gente tem que trabalhar muito essa questão do conceito público. Entender que não é uma questão individual. Quando eu não uso a máscara, eu estou colocando toda uma situação de risco. Por exemplo, nós tivemos um problema com um líder religioso que resolveu fazer cultos dentro de casa, tá, sem máscara. Isso levou a contaminação de quase 20 pessoas. Tá? Então, esse que é o problema. As pessoas Isso falam na muito cidade de Pádua mesmo, né? Isso. As pessoas falam muito em fechar comércio. Não adianta você fechar o comércio se as pessoas vão para a rua sem máscara. Tá? Então a gente vê aglomerações, muitas vezes em praças, campeonatos de futebol, tá entendendo? As escolas estão fechadas e as pessoas estão na rua. Então, a gente tem feito um trabalho intenso de ir na rua, a vigilância sanitária, oferecer máscara. E muita gente ainda tem resistência. Não quer usar, né? Ver a coordenação, o coordenador, a comissão, que nós temos uma comissão aqui de Covid. Atualmente eu sou o presidente dessa comissão, como que a gente fosse a causa do problema em relação ao comércio, por exemplo. Nós estamos com uma restrição de comércio aqui, já há 2 meses e meio, desde 16 de março, está tentando uma mínima atividade comercial para que as pessoas possam gerar um mínimo de renda para pagar seus empregados, mas ainda está longe do ideal. Mas isso fez com que nós tivéssemos um número de casos relativamente baixo. Se você for pensar, a epidemia ela começa a partir do primeiro dia de caso positivo. Tá? Nosso primeiro dia de caso positivo foi dia 16 de abril. Essa é a que a gente conta a epidemia. Após o 30º dia, ela tende a evoluir de uma forma exponencial, a partir do D30. Tá? Nós estamos hoje, basicamente, desses 55, a conta agora, nós já estamos entrando praticamente no 2º mês, tá? Que é que tende a coisa piorar. A partir do 2º mês, a coisa tende a piorar muito. Nesse momento, a Itália, algumas cidades da Itália, estavam já superlotadas. Na Lombardia, estava vendo morte de 20, 30 mortes em cidade de 120 mil habitantes. Tá? Dia. 20, 30 mortes Isso por dia. Tá? Eles chegaram a ter uma cidade de 121 mil habitantes, chegou a ter mais de 3 mil mortes. Tá? Algumas cidades brasileiras, já com 50 mil habitantes, eu faço um acompanhamento, já tem mais de 30 mortes. Tá? Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho intenso, ele é multiprofissional, são vigilância sanitária, PSF, nós separamos o hospital, fizemos um hospital próprio para a Covid, tá? Para evitar a infectividade intra-hospitalar. Trabalhamos muito a questão do EPI junto com os funcionários que estão lidando com o Covid. Então é importante isso, que as pessoas entendam que não adianta o maior trabalho que a prefeitura faça, a comissão faça, se as pessoas não usarem máscara e diminuir o isolamento social. Por exemplo, a gente vê muito questão de reuniões em casa, pessoas fazendo churrasco e tal, com vários outros amigos. Então, se isso continuar, isso é um risco enorme. Numa festa de aniversário em São Paulo, em dia 18 de março, 60 convidados, 40 foram infectados e 3 pessoas faleceram.
Então, a aglomeração é uma coisa, uma pessoa infectada pode gerar uma grande parcela de doença. Gera um grande ciclo, né? Muitas pessoas entraram com a gente aqui reclamando, falando que estão indo em mercados, não todos, em sua grande maioria estão respeitando, estão disponibilizando álcool para os clientes, seguindo as recomendações. Mas algumas pessoas entram em contato com a gente falando que estão indo em mercados e não está tendo não estão seguindo essa orientação. E não só os comerciantes, mas também a população, em sua grande maioria, não estão respeitando, como o senhor falou em questão de aniversário. Eu estou em outra cidade desde quando começou a pandemia. Desde quando iniciou, eu falei, eu vou ficar quieto aqui nessa cidade para poder não ficar andando para lá e para cá. E aqui perto da onde estou morando, ontem mesmo, teve uma festança e com isso, se chega lá uma pessoa infectada, a gente entende que vai se transformar em um grande ciclo e contaminar todo mundo. Mas, doutor, nessa questão de máscara, as pessoas que não estão respeitando, como que o cidadão pode proceder para realizar uma denúncia, pedir uma viatura da Guarda Municipal ou da PM ou da Vigilância Sanitária para poder estar indo orientar essa pessoa, fiscalizar essa pessoa, porque é a saúde dela também que está em risco. Como que ela pode se proceder nesse momento? Em relação aos mercados, a vigilância sanitária de fato tem atuado de uma forma intensa, tá? Fiscalizando não só mercados, quanto fábricas, tá? Que são lugares de grande risco, porque nós temos fábricas aqui com mais de 200 funcionários, são 3 fábricas de papéis, tá? Foram orientados todos os seus gestores em relação aos seus colaboradores, tá certo? Em relação a gente temos atuado diretamente no mercado orientado e, infelizmente, não há uma lei que me permite, por exemplo, fechar um supermercado, tá? Eu posso fazer uma multa, uma notificação, uma licitação, faz um aviso, uma multa, mas eu não posso obrigar, por exemplo, um supermercado a fechar. Não há uma lei para isso, tá? Entendi. A gente orienta. A gente tem feito fiscalização, toda denúncia, nós temos um disco de aglomeração, temos um telefone, entendeu? Agora não estou de cabeça, mas depois eu mando para você. Isso tem funcionado, tá? A Vigilância Sanitária de Para tem atuado de uma forma intensa. Agora, nós temos uma capacidade limitada, né, de pessoas, funcionários, e a cidade é grande, e não é só, o Ipara tem outro problema. Além da cidade própria, nós temos micro-regiões, são distritos bem espalhados. Então, nós temos que atuar não somente na cidade, mas também nas micro-regiões. Nós estamos verificando naqueles locais onde tem mais infectividade, mais casos positivos, e os casos denunciados, várias vezes a PM ela é mobilizada, tá? Várias vezes foram feitas intervenções, tá? Agora, não adianta, é o que eu falei com você, eu não posso, por exemplo, se uma pessoa está dentro de uma casa, fazendo um culto... Não pode invadir a casa da pessoa. Eu não posso, eu não tenho poder judicial para isso, tá? Nós não vivemos em Estado democrático, existem leis e temos que respeitar, tá? Então, qual diz que depende muito do nível de consciência da população, tá? Esse que é o grande problema. Nós temos que entender que nós estamos vivendo uma pandemia. Quando você não usa máscara, você está afetando básica. Quem, infelizmente, acaba pagando maior parte é o comerciante. Então, você afeta diretamente o comércio da sua cidade. Isso vai afetar de uma forma indireta a você mesmo. Vai aumentar o desemprego, vai aumentar a própria prefeitura, a arrecadação cai. É uma escalada de problemas. E acaba criando um problema maior. Dominó. Então, as pessoas têm que entender isso. Tá? Isso passa. A epidemia, ela vai passar. Uma hora a gente vai ter que tirar a máscara, mas não é o momento agora. Tá? Nós estamos entrando no pior mês, que é porque, em média, uma epidemia ela tem 90 a 100 dias para chegar no seu pico. Tá? Então, por exemplo, a gente ouve que nos grandes centros, na cidade do Rio de Janeiro, os hospitais particulares já estão desativando leito CTI para a Covid. Tá? Então,
A gente tem visto uma luz já no fim do fundo, tá? Mas ainda temos um mês aí pela frente que eu acho que vai ter um mês duro. Mas, por enquanto, a situação em termos hospitalar está tranquila. Entendi. O senhor acha, doutor, que depois que essa pandemia passar, a vida do ser humano ela vai voltar a ser como era antes, ou a gente vai ter que mudar os nossos hábitos em questão da higiene, continuar com o tempo utilizando máscara? Qual a noção do senhor, como que vai ser daqui para frente? A máscara, dificilmente vamos poder tirar a máscara em 3, 4 meses, na minha opinião, tá? Como eu falei com você, o pico deve chegar daqui a 3, 4 semanas, depois tem uma curva de inflexão. Tem que tomar muito cuidado para não ver um segundo surto. Nosso nível de infectividade em Empada é menos de 1% da população. 99% da população ainda não foi contaminada. Nós estimamos hoje que Empada tem entre 200 pessoas infectadas. Tá? Isso é uma estimativa. Tá? Sim, porque não tem como saber, né? Exato. Exatamente. 200, 250. Nós estamos correndo atrás desse pessoal, mas eu falei por questão do teste, a gente está sempre 2 semanas atrasadas em relação à doença. Isso é menos de 1% da população. Tá? Nós temos 99% de risco de pessoas a serem infectadas ainda. Então, depois do pico, a gente vai ter que passar um bom tempo com máscara, tomando cuidado. Eu acredito que algumas coisas serão mudadas. Por exemplo, a questão do delivery. Muita gente está fazendo sucesso no delivery. Tá? A questão do home office. Na justiça, por exemplo, observa que a produção de home office aumentou muito. A questão da comunicação através de celulares, como estamos fazendo agora, algumas coisas mudarão. Mas a tendência é as pessoas voltarem à vida normal, tentar ter os velhos hábitos, está entendendo? Que bom. Eu acho que não vai ter grandes mudanças. Talvez um sentimento, eu estou falando para você, de mais compaixão, preocupação mais com o serviço público, porque foi o serviço público que está segurando a barra, está entendendo? Da epidemia. Não sei, eu acho que só o tempo vai dizer. Só sei o seguinte, mais do que nunca, nós vamos ter que ter noção de que o Estado é importante na nossa vida. Com certeza. Doutor, tempos atrás a Prefeitura instalou algumas pias em alguns pontos da cidade. Eu vou até ler aqui, que eu queria saber do senhor que esse abre e fecha a torneira não seria um ponto de transmissão do vírus. Porque, segundo a Universidade CDC lá da Califórnia, disse que o vírus sobrevive 72 horas no plástico. O senhor sabe dizer se essas pias estão passando por uma higienização frequente? Essas pias foram uma forma de tentar aumentar o nível de higienização das mãos das pessoas que estão no centro. Tá? A gente está oferecendo uma forma, porque o álcool gel, ele exatamente por grande procura, acabou ficando muito caro. Tá? A gente sabe que a população mais pobre, qualquer real faz uma diferença enorme. Então, é uma tentativa da Prefeitura de permitir que as pessoas higienizem suas mãos, tá? De uma forma frequente, para diminuir o risco de contaminação. Porque a contaminação, a grande fonte de contaminação, além das vias respiratórias, é a autocontaminação através das mãos. Então, basicamente, para evitar que o vírus circula, você tem que usar máscara e uma higienização frequente das mãos. Nós estamos fazendo a higienização do centro da cidade, passando caminhões, entendeu? Isso foi uma tentativa, uma tentativa de tentar aumentar a diminuição de contaminação das pessoas através de uma higienização frequente. Nós estamos oferecendo um serviço grátis, vamos dizer assim, como temos oferecido máscaras para as pessoas. Sim. Incrivelmente, muitas pessoas rejeitam. Tá? A gente oferece máscaras. E até vou te falar, alguns colegas médicos andam na cidade sem máscara. Tá? Já vieram me comunicar. Então, você vê, colegas médicos da área médica, tem muita gente, isso que eu falo, não é questão de nível de escolaridade. De consciência. Consciência pessoal. Tem muita gente da área, pessoas mais pobres, que estão muito bem conscientizadas, pessoas de níveis
vamos dizer assim, de classe média que ainda tem resistência. Então, é de consciência pessoal mesmo, de nível pessoal. E esse que é o grande problema. A gente precisa que as pessoas incurtem nelas a necessidade de perceber que ela está dentro de um domínio público, que ela pode ser uma fonte de infecção. Tá? Mas em Pádua, eu vejo assim, é difícil você calcular, mas eu acredito que 70% da população, pelo menos, tem usado máscara frequentemente. Tá? Isso demonstra que uma grande parte da população aderiu à nossa causa. Tá? Mas sempre vai ter resistência, é normal. Entendi. Uma pessoa comentou aqui, doutor, as torneiras são de plástico. Ela colocou que deveria trocar as torneiras, mas, de acordo com o que eu tenho lido, não valeria de muita coisa, porque o vírus também é resistente a outros tipos de materiais, né, como o metal e outros tipos. Então não valeria muito. As torneiras, elas entram com água corrente, tá entendendo? Para higienizar. Sinceramente, eu estou com uma restrição de movimento. Eu moro de um lado da cidade, eu raramente estou indo no centro, tá? Eu tenho evitado o máximo, porque eu basicamente, além da coordenação, eu sou médico pneumologista, eu estou trabalhando diariamente, 8, 9, 10 horas por dia na área de saúde que eu trabalho, tá? Então eu tenho ido raramente, mas eu acredito que as pessoas não têm que ter. Se você for pensar assim, um banco de praça que você sentar, tá entendendo? Uma maçaneta, você tem que estar sempre higienizando sua mão. Com torneira ou sem torneira, isso não vai ser uma fonte de infecção. O vírus pode estar em qualquer lugar. Ele fica no ferro durante 7 dias. É uma guerra invisível, né, doutor? Exatamente. A gente tem que seguir as recomendações. Doutor, a gente vai entrar agora num assunto que é polêmica no mundo todo, que é a cloroquina. O senhor, dias atrás, falou em um programa de rádio, falou também comigo, que estava usando esse medicamento, eu até notei aqui, que é a hidroxicloroquina, a azitromicina e o corticoide em alguns pacientes, e estava tendo bons resultados. E essa semana o senhor emitiu uma nota que os pacientes que o senhor utilizou a cloroquina tiveram a piora. Qual foi a percepção do senhor para chegar nesse ponto que a cloroquina levou a piora para aquele paciente? Foi bom você me dar a oportunidade de falar sobre isso. Tá? Sim. O tratamento do Covid, o Covid é uma doença que surgiu em novembro de 2019. Tá? Um estudo clínico para ver a eficácia de uma droga, demora em média 10 anos. Tá? De cada 1000 drogas testadas, uma consegue passar para a fase 2. Primeiro você faz a fase que a gente chama intercelular, que é no nível laboratorial. Depois você vai para a fase de animais, que é o nível 2. Depois você começa a tentar em humanos que se oferece voluntariamente. Voluntário. E depois você vai para a população geral fazer um grande estudo clínico, que é a fase 4. Tá? Isso demora tempo e investimento. Tá? Nós estamos trabalhando o Covid, a questão da hidroxicloroquina, ela se foi politizada, tá? A princípio pelo presidente Trump, que fez a hidroxicloroquina como um remédio milagroso para poder salvar a população americana do Covid, porque seria uma forma de você evitar que as pessoas ficassem doentes e o comércio pudesse continuar funcionando. Foi um desastre. Os Estados Unidos hoje, se não me engano, está com 80, 90 mil mortes. Tá? É o país com o maior número de mortalidade. Não é proporcional, mas em números absolutos é o maior número de mortalidade disparado no mundo. Tá? Então, a hidroxicloroquina, alguns estudos, parece que ela tem efetividade a partir de uma segunda fase da doença, que é a fase 2, que é a fase que o paciente está com o pulmão inflamado. A doença ela tem 3 fases, basicamente. A fase 1, que é a fase da viremia, é o quadro inicial, é que o paciente está com febre, dor de garganta, ele perde a capacidade de sentir cheiro e gosto, tá? Dá dor no corpo, mal-estar, alguns podem ter diarreia. Nessa fase, tá? Que é a fase 1, que o Ministério da Saúde, a pedido do presidente Bolsonaro, indicou a hidroxicloroquina, ela não tem eficácia nenhuma. Tá? Não há nenhum estudo que comprova a eficácia na fase 1.
tá? Que seria a fase ideal, que a gente pudesse usar a hidroxicloroquina, as pessoas não desenvolverem a fase 2, que é a fase da doença pulmonar, que é a fase de maior risco. A fase 2, o seu pulmão ele é acometido e gera uma inflamação no pulmão, tá? Essa inflamação, ela é acompanhada de uma que a gente chama de fase 2A e 2B. Ela é acompanhada de eventos que a gente chama tromboembólicos, de entupimento dos vasos, tá? Essa fase é que a gente tem usado a hidroxicloroquina. Os estudos são extremamente conflituosos, tá? Muitos estudos dizem, o governo francês agora abandonou o tratamento com a hidroxicloroquina, tá? Mas pequenos estudos mostraram algum efeito. A hidroxicloroquina em dose alta, ela aumenta o risco de arritmia cardíaca. Ela também pode afetar a visão e ela pode dar uma série de efeitos colaterais importantes. Então, esse paciente ele tem que ser monitorizado, tem que ter feito o eletrocardiograma quase que diário, tá entendendo? E aí sim que a gente entra a azitromicina e a hidroxicloroquina junto com corticoide. Na minha opinião, assim, minha experiência, são poucos casos, nós estamos ainda, eu tive talvez 10, 12 internações, o grande remédio que tem ajudado as pessoas é a cortisona. Eu não digo que a hidroxicloroquina, eu continuo usando a hidroxicloroquina, tá? Esses pacientes que estão na fase, quando a gente consegue detectar o paciente na fase pulmonar inicialmente, nós conseguimos, em 80% dos casos, reverter a situação, estabilizar a doença, tá? Alguns casos evoluíram para a fase 3, que é a pior fase, que é a fase que vai para a ventilação mecânica, que aí é uma fase violenta, que além do pulmão ele é todo tomado, o rim é tomado, há uma coagulação intravascular, o paciente começa a fazer embolia para todo lado, entupimento dos vasos, tá? É uma fase que leva normalmente 50% das pessoas ao óbito. Então, quando eu quis dizer em relação aos pacientes, porque muitas pessoas acreditam que tomando ivermectina, hidroxicloroquina ou a niclosanamida, pode evitar e evoluir para a fase 2. Nós não temos garantia disso. É isso que eu quis dizer. A melhor prevenção ainda é a máscara. A maior vacina que tem contra o Covid é a máscara. Tá? Não há remédio que aumente a sua imunidade, suplemento vitamínico, isso tudo é questionável. Tá? Porque isso pode gerar uma armadilha para as pessoas. Eu vou tomar ivermectina, eu tiver febre. Eu tomo hidroxicloroquina, eu tomo ivermectina, eu vou ficar bem. Não há nenhuma garantia científica para isso. Tá? Então, o que eu quis alertar a população, no sentido de que ainda a prevenção é o melhor remédio para o Covid-19. Então, doutor, tem outras pessoas entrando aqui, só para a gente repassar. Em Padua, hoje, vai sair o boletim daqui a pouco no site da Prefeitura, mas Padua praticamente já deve ter mais de 88 casos confirmados, e hoje o doutor acabou de confirmar o terceiro óbito na cidade de Padua. Doutor, então, como o senhor falou, a cloroquina ela deve ser usada a partir da segunda fase da doença, mas por profissionais, não é para a pessoa ir na farmácia e comprar e utilizar, que vai acabar sofrendo grandes consequências com isso, não é isso? Exatamente. Você tem ideia? Eu tenho um grupo de amigos lá da faculdade, eu estudei no Fundão. Eu tenho colegas que trabalham no Emílio Ribas, que é o Instituto de Infectologia de São Paulo, referência em Covid de São Paulo. Eles não usam hidroxicloroquina na fase 2, só estão usando hidroxicloroquina na fase 3. No Einstein, é opcional, o Hospital Einstein considera a hidroxicloroquina como uma droga experimental. Nós aqui no interior, tá, nós criamos um grupo de amigos que estão lidando com a doença, tá, e optamos por fazer um protocolo que dá hidroxicloroquina a partir da fase 2. Tá? O paciente na fase 1, quando detectamos na fase 1, a ivermectina, a nitazoxanamida é o Anita, o remédio, são dois antiparasitários, tá? Eles também estudos muito pequenos. A Sociedade Brasileira de Infectologia, junto com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, junto com a Sociedade de Medicina Intensiva, que é a MIB, simplesmente nem comentam sobre esses dois remédios, tá? E contraindicam, inclusive, a hidroxicloroquina.
tá? Então, a gente, na verdade, não existe um protocolo único no Brasil, tá certo? Para tratamento de Covid. Alguns estados já começam a usar precocemente a hidroxicloroquina, mas isso aí ainda não há a questão do Ministério da Saúde, por exemplo, foi extremamente polêmica. O protocolo do Ministério da Saúde foi feito de uma forma política. Tá? Tanto é que caíram dois ministros da saúde em função da polêmica da hidroxicloroquina. Então, são coisas que a gente fica... Mas alguns serviços não estão usando a hidroxicloroquina. Agora, para usá-la, tem que ter um acompanhamento médico junto. Não pode usar em casa, porque você corre o risco de fazer uma arritmia cardíaca, que é uma parada cardíaca, dependendo de quem usa. Entendi. Eu entrei nesse assunto porque uma pessoa, ontem, quando eu estava anunciando a nossa live hoje, ela falou que a mãe dela ela faz o tratamento de lúpus e precisa da cloroquina para poder fazer o tratamento, mas ela foi na farmácia e essa pessoa, segundo essa pessoa, a vigilância sanitária recolheu a cloroquina das farmácias de Santo Antônio de Pádua. Se eu tenho essa informação, ou se isso é boato, ou se é verdade? Não, a vigilância sanitária não recolheu remédio nenhum, tá? Isso é mentira, tá? O que aconteceu foi que, como a hidroxicloroquina, tá, ela começou a ser usada em pacientes para Covid, os grandes hospitais do Rio de Janeiro compraram todo o estoque, tá? O remédio não chega na farmácia porque as distribuidoras não passam. Tá? Entendi. O nosso estoque de hidroxicloroquina que nós temos, nós compramos de distribuidora. Tanto o hospital quanto as casas de saúde fomos comprados de distribuidora com muita dificuldade, por sinal. Até nós mesmos, o ambiente hospitalar, nós estamos tendo dificuldade. Só para lembrar uma coisa, as pessoas falam, mas gente, o lúpus, o paciente com lúpus usa hidroxicloroquina há meses, há anos, não acontece nada. Sim. Porque a dose do lúpus é menor que a dose do Covid. No Covid, a gente usa uma dose dobrada inicialmente, tá entendendo? Então, o paciente lúpico, ou aquele que tem artrite reumatoide, ou mesmo aquele paciente que teve chikungunya, a hidroxicloroquina já foi usada durante muito tempo. Existem duas drogas, tá? A cloroquina e a hidroxicloroquina. A cloroquina costuma ser mais tóxica. A droga mais usada é a hidroxicloroquina, tá? Mas a vigilância sanitária não recolheu remédio nenhum. Então, se está faltando remédio na farmácia, é porque as distribuidoras de remédio não estão distribuindo. Eu até perguntei à pessoa se ela teria a receita, porque talvez o farmacêutico ficou, não vou vender, porque todo mundo quer comprar esse remédio. A gente sabe que desde o momento que foi anunciado como um suposto remédio que curaria a Covid, a gente sabia que as buscas nas farmácias seriam frequentes. Então, eu até conversei com essa pessoa e falei que ia perguntar ao senhor sobre isso, então não tem nada disso aí. Doutor, qual a possibilidade de Pádua, nesse momento, flexibilizar o comércio ou de decretar o lockdown na cidade? Existe possibilidade disso? Olha, a flexibilização do comércio e o lockdown é uma medida extrema, tá? Normalmente, ela é admitida quando você tem mais de 50% do seu serviço de saúde, tá? Ou 90%, algumas cidades detectaram quando o serviço de saúde estava 80%, 90%, entrando em colapso. Nós estamos longe disso ainda, graças a Deus, por enquanto. Estamos conseguindo dar assistência a todos aqueles que estão nos procurando, tá? Então, por enquanto, não há risco de lockdown na cidade. Nós estamos, por isso que a gente insiste que as pessoas usem máscaras, exatamente quanto menor o índice de infectados, menor a chance de lockdown. Se chegar uma hora e começar a aparecer muito paciente, provavelmente. Mas o lockdown também aqui no Brasil, a quarentena, não tem sido um instrumento muito fácil de aplicar. É diferente, por exemplo, a Itália, os italianos ficaram 2 meses, toda a Itália, em quarentena, de uma forma muito rígida. O Estado controlava todo o movimento da pessoa. E isso aqui no Brasil é muito difícil.
tá? Fortaleza, São Luís fizeram lockdown, Campo parece que está fazendo. Está uma situação difícil, tá? Mas a gente ainda, no momento, a comissão, semanalmente, nós reunimos, fazemos uma reunião presencial. Na verdade, nós temos reuniões diárias através do WhatsApp, tá? E Sim. trocando ideias, no momento, a gente não vê nenhuma possibilidade de lockdown para, pelo menos, os próximos 15, 20 dias, tá? Sim. Segundo, em relação à abertura do comércio, eu vi hoje que, por exemplo, o prefeito de São Fidélis vai abrir o comércio e o prefeito Isso, a partir de segundo. Isso. São Fidélis, por exemplo, está numa situação complicada. Número de infectados e número de mortes, tá entendendo? Ele corre o risco de abrir... Lá. Se não me engano, está 10 óbitos, você me... Isso, 10 óbitos e 201 casos confirmados. E segundo lá o boletim, são 165 que já estão considerados curados. Isso até ontem. Isso que eu estou falando para vocês. Para cada óbito, você pode contar aí 70 pessoas infectadas. Então, a São Fidélis já deve estar com mais ou menos 700 a 800 pessoas infectadas. Porque há um grande número de subnotificação no Brasil. A cada pessoa infectada, positiva, em média, nós temos 8 pessoas infectadas não notificadas. Então, o índice de subnotificação no Brasil é muito alto. Aqui em Pádua, por essa busca ativa, nós calculamos que nós temos entre 40 e 50 pessoas de subnotificação. Nós temos como ver isso em termos de índice. Então, eu acho que é um risco muito grande. A comissão, ela é orientadora. A decisão de abrir comércio, fechar comércio, é sempre do prefeito. A decisão se o prefeito amanhã vai abrir o comércio ou não vai abrir o comércio, tá? Eu não vejo, no meio de no aumento de infectividade, a gente ter possibilidade de abrir o comércio nesse momento. É um risco muito alto. Esse não é o momento, até porque a curva está subindo, né? Então esse não seria o momento de reabrir. O comércio de Pádua, nós temos visto uma certa atividade comercial, além dos essenciais, aqueles comerciantes que estão respeitando, mas a abertura total do comércio vai ter que ser muito lenta. Mesmo que a gente comece a pensar em abrir o comércio, vai ter que ser por horário reduzido, tá entendendo? Com regras rígidas de pessoas entrando no comércio, saindo, de controle, porque senão você corre o risco, grande risco, de ter uma epidemia estourar na sua cidade e você ter gente morrendo na porta do hospital, tá? Então, isso é uma coisa que a gente... Isso em todo lugar do mundo. A Itália hoje, ela está numa fase de isolamento social, que nós estamos fazendo hoje. Tá? Ela saiu do pico da epidemia, está na curva de inflexão. A Itália, a Espanha, estão na fase de isolamento social. Então, os colégios, por exemplo, na Coreia do Sul, a Coreia do Sul está voltando a restrição, aumentar a restrição, porque ao abrir o colégio, o número de infectados aumentou muito. E a Coreia do Sul sempre é um exemplo de um país que conseguiu controlar bem a epidemia. Tá? Então, o que eu estou falando para você, abrir o comércio agora, o risco é extremamente alto. Tá? Eu acho que a gente tem que... Lockdown, no momento, no mínimo 2, 3 semanas para pensar. Vai depender da evolução. O mais importante não é o número de casos confirmados. Também. Mas a questão muito mais importante é o número de óbitos que tem numa cidade e a sua assistência, a quantidade de leite que você tem disponível para dar assistência, tá entendendo? Então, nós temos... O que você pode fazer, colocando em uma balança, né? É tudo colocado em uma balança. Não, existem critérios técnicos, tá? Bem definidos, da OMS, para que você possa voltar a abrir o comércio. Então, nós temos hoje Pádua, por exemplo, no Motesano, que é o hospital de referência aqui em Pádua, o Covid de Pádua, ele está com 10% dos leitos ocupados. Nós ainda temos possibilidade ainda, 12%, exatamente. Nós temos a sala vermelha com um paciente em ventilação mecânica. Então, isso vai depender. Nós temos possibilidade de transferência. Os hospitais, existem vagas, né, no que eu falei com você, que acaba sendo leito nosso também, porque a partir do momento que a gente consegue transferir, eles acabam sendo
abertura de leitos. E ainda temos outras cidades que podem nos auxiliar, como Itaocara, por exemplo. Então, na Casa de Saúde João 23, tem um colega que ele está com um CTI de 10 leitos montados, está entendendo? Já se ofereceu a nos ajudar. Então, por enquanto, a gente está dando toda a assistência a todos que nos procuram. Então, lockdown não. Agora, em relação à abertura do comércio, a comissão, na reunião que nós fizemos quarta-feira, ainda vimos que não é a hora de abrir o comércio. O prefeito foi informado, agora a decisão sempre é do prefeito, né? Ele que vai definir a hora que ele achar melhor. Por exemplo, Itaocara também está com uma condição de pessoas, com bastante gente infectada, e também o prefeito vai abrir o comércio. É uma questão pessoal do prefeito, ele que decide. Política. Exatamente. Entendi. Doutor, eu tive conversando com os amigos em um grupo, a gente estava discutindo, sobre a questão deste momento onde os casos estão se elevando de fazer uma barreira, tipo fechar a entrada da cidade. Eu me posicionei e falei no grupo lá que, na minha opinião, não vai valer a pena você fechar a cidade no momento, porque o vírus já está dentro da cidade. O vírus não vai chegar, ele está dentro da cidade. Então, não adianta fechar as entradas da cidade se a circulação das pessoas também não for de forma controlada e moderada. O senhor também acredita nisso? Essa é uma discussão muito grande dentro da comissão, tá? Da questão da barreira sanitária. Se você tem uma cidade que tem uma entrada e uma saída, duas entradas, vamos dizer assim, é fácil montar barreira sanitária, tá? Você vai precisar de equipe, tá entendendo? Sim. A barreira sanitária também é um negócio complicado, não é simples, não. Você barrerar a pessoa muitas vezes tem um familiar que mora na cidade, tá entendendo? É uma forma, mas a maioria das cidades que montaram barreira sanitária não tiveram muito sucesso, tá? Segunda coisa, Pádua tem 7 entradas e saídas, 7 Pádua. Pádua tem muita entrada e saída, e nós temos 90 estradas vicinais. Quer dizer, é muito difícil você bloquear a cidade, tá? Isso exigiria um grande número de funcionários, tá? Teria que ser 24 horas, ok? E a circulação, a cidade, elas são integradas. Por exemplo, a maioria das pessoas, por exemplo, nós temos, na minha Casa de Saúde, eu tenho funcionário de Miracema, de Aperibé, eu não teria como impedir eles de virem. Então, nós optamos por fazer um trabalho interno dentro da cidade, de fiscalização da vigilância, de orientação, tá certo? No sentido de trabalhar mais dentro da cidade do que em relação à barreira sanitária pela dificuldade. Não vejo muito também, assim, as cidades que fizeram barreira sanitária tiveram grande diminuição dos números de casos, tá? Isso que a gente percebe é o seguinte, fazer restrição aqui no Brasil é muito difícil, tá? Se as pessoas não... Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O serviço público vai e fala para o funcionário assim, a partir do momento agora você vai fazer home office. Esse cara vai e começa a correr à tarde sem máscara na rua. Ele vai no mercado sem máscara, tá entendendo? Ele faz festa no final de semana, junta uma galera para fazer uma festa no final de semana, todo mundo sem máscara. O que resolveu isso? Nada. 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 Entendeu? Nós tivemos, como eu falei com você, um evento específico que é muito particularizado, mostrar como que é difícil. Um líder religioso resolveu fazer culto sem festa, sem máscara, tá? Dentro de casa. Quer dizer, todos os líderes religiosos da minha cidade aderiram à nossa ideia, os cultos não estão sendo realizados, sabem do risco de contaminar seus fiéis, mas chega alguém que tem responsabilidade e acabou infectando 20 pessoas. Então, isso é muito difícil, não é só fechar a cidade. O próprio lockdown, não adianta eu vou fechar o comércio, que está lá fazendo direitinho, as pessoas estão usando máscara, a maioria dos comerciantes aderiram à nossa causa, eles sabem que precisam que as pessoas usem máscaras, que estão usando álcool gel e tudo mais, eles vão ser
vão pagar o pato por dificuldade de conscientização de determinadas pessoas. Então, essa que é a grande dificuldade que nós temos. Tá? A barreira sanitária é uma coisa que sempre a gente poderá fazer, mas até o momento é uma discussão muito grande. Alguns são a favor, outros são contra, nós não chegamos a consenso. Tá? Mas É uma grande discussão. Eu acho que dificilmente vai ajudar muito na cidade, se você não tiver consciência. Nós trabalhamos junto, por exemplo, nós temos uma questão das fábricas de papel. Tem muito caminhoneiro que vem de São Paulo para pegar. Orientamos as fábricas de papéis. As fábricas de papéis não permitem que o cara desça sem máscara. Tá entendendo? Eu acho que tem que trabalhar por aí. Tá? É na consciência, né, doutor? Entendeu? Porque senão eu fecho a cidade. Eu vou impedir 1 ou 2 ou 3 para entrar na cidade, e a cidade já está com... O vírus está circulando livremente com muita gente. O resultado vai ser muito pequeno para um investimento muito alto. Sim, sim. Também, eu entendo dessa forma também. Doutor, uma pessoa comentou aqui, haveria possibilidade tipo assim, de gerar uma multa para quem não estivesse utilizando máscara nas ruas? Não há lei específica para isso, tá? Ao Ministério Público, essa é uma questão de liberdade individual, é lógico, poderíamos fazer isso, mas imagina o seguinte, uma pessoa, a grande maioria da população, tá, já está passando por dificuldades enormes financeiras, tá? Infelizmente, vai ter um impacto social violento essa epidemia, tá? Você que está lá com muita dificuldade, ganhando R$600 para poder sobreviver. Eu pego você sem máscara, eu te dou uma multa de R$50. Primeiro, como que eu vou cobrar isso? Como que eu vou tirar esses 50? Entendeu? Então, assim, a efetividade disso é muito complicada. Tá? Eu chegar, uma coisa é um país europeu que possa aplicar uma multa de €50, depois de €150. Aqui no Brasil, a maioria da população, infelizmente, vive numa situação muito ruim. Então, eu só vou complicar mais ainda a situação econômica daquela pessoa, ou vou restringir. E não vai funcionar. Como que eu vou cobrar isso? A pessoa muitas vezes não tem nem conta. Ou eu vou impedir que ela receba R$600 de ajuda emergencial. Seria desumano fazer isso. Está entendendo? Com certeza. Por isso que a gente também não visualizou a capacidade operacional. Deu uma falhada aqui. Doutor, para a gente finalizar isso aí, qual a nota que o senhor dá para a situação de Padua hoje, de 0 a 10? Qual é o ponto de vista do senhor hoje? Eu queria pedir perdão a você, mas não existe nota para isso. Tá? A epidemia é uma coisa dura. É um trabalho de muita gente. Tá? O que eu posso dizer é que a Secretaria de Saúde, a Comissão, a Prefeitura de Padua está fazendo o máximo de você. O máximo deles para proteger a população paduana. Nós praticamente trabalhamos 24 horas com Covid na cabeça. Tá? Nós estamos atuando de uma forma intensa. A população paduana, na sua grande maioria, entendeu o nosso recado, tá certo? Então, mas não existe nota para isso. Entendi. Cada morte é uma nota 0. Cada gente infectada é um risco de ficar doente. Eu acho que o que a gente possa falar é o seguinte, poderia ser muito pior se não houvesse esse trabalho. Tá? Tem cidades com menor número de habitantes, estão com um quadro muito... Eu não quero fazer comparações, nem nomear cidades, mas a gente sabe que existem cidades com situações muito piores do que a nossa, tá? E situações, pessoas de cidades em que talvez estão melhores que a gente. A questão envolve não só serviços de saúde, como eu falei para você, a melhor estratégia que nós fazemos, se não houver conscientização das pessoas, tá? Esse que era o objetivo desse live, é tentar conscientizar que existe uma questão de direito individual, eu entendo, mas principalmente nesse momento pensar no coletivo, tá? Então a nota que eu dou é o esforço de todo o trabalho que nós estamos fazendo, que ainda falta muito, tá? Vai demorar muito. Uma luta diária, né, doutor? É uma luta diária. A epidemia, ela é dura, tá?
todos os países que passaram isso tiveram perdas irrecuperáveis de vidas humanas e perdas econômicas, mas tudo uma hora isso muda. E é questão de tempo, paciência, tá? Uma hora a gente vai poder nos reunir de novo, vamos poder fazer nosso churrasco, vamos tranquilamente, sem se preocupar em infectar o outro, isso é questão de tempo. O mundo está procurando desesperadamente uma vacina. A partir do momento que chegar a vacina, com certeza, aí sim poderemos viver com muito menos medo. Até lá, vamos ter que ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, doutor, para a gente encerrar, vale da conscientização das pessoas, que ultimamente as pessoas estão fazendo, os artistas fazendo live, as pessoas se reunindo em casa. Então a gente fala que isso não pode acontecer. Eu, particularmente, estou dizendo para os meus seguidores, vamos evitar aglomerações, evitar sair de casa sem máscara, porque se a gente seguir os passos certinho, a gente em breve vai poder fazer aí uma grande festa na cidade. Não é isso, doutor? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas não têm ideia do que é lidar diariamente com o Covid. Tá? Nós, profissionais de saúde, aí eu queria fazer uma homenagem aos profissionais de saúde, aos técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos. Nós já tivemos alguns médicos infectados em Pado, tá? Eu, graças a Deus, até agora, eu estou bem, eu estou na luta já há 3 meses, entendeu? Eu não tive nenhum sinal de infecção, tá? Trabalhando diariamente, com EPI, me protegendo, tá? Eu estou conseguindo não ser infectado, o risco é diário, tá? O técnico de enfermagem, o maqueiro, nós que estamos no dia a dia, você não sabe como que é estressante, a dificuldade, saber que você sabe que vai levar o vírus para casa, que você vai viver até o próximo mês, mas a luta é essa. Então a gente estamos lutando para tentar salvar vidas. O grande resultado, infelizmente, é menos morte. Eu não fico feliz com isso. Eu queria que não tivesse nenhuma morte, tá? Mas a gente sabe que é difícil, é duro, e vamos lutar. A gente está aqui para lutar. Temos, como eu falei com você, vai em determinado momento a epidemia ela vai regredir, em todos os países regrediram. Devagarinho a gente vai voltar à nossa vida normal. E é isso. Qual disso que eu falei, não existe nota para isso. Existe um trabalho árduo, coragem. Muita gente tem que ter coragem. Não é fácil para nós, profissionais de saúde, ver que vários morreram porque não tiveram a possibilidade de usar um EPI, não sei o quê. É isso, é oferecer condições de trabalho para os profissionais de saúde e o apoio da população para a nossa causa, porque é a causa de vocês, não é nossa. Na verdade, a causa não é do doutor Marco Antônio, a causa não é do prefeito Josias Quintal, da secretária Valéria, do Marcinho Vigilância, da Cristina Epidemiologia e da comissão. A causa é de vocês. Bom, o tempo da live ele terminou, 60 minutos. Vamos tentar falar com o doutor aqui novamente para a gente encerrar essa live aí. Vamos ver se a gente consegue entrar em contato com o doutor aqui. A gente viu ali a emoção dele falando da situação de Pada. Realmente a gente vê que, além de um doutor, além de estar de frente ali da comissão, tem um coração de ser humano que está vendo diariamente o que está acontecendo na nossa região. Então vamos utilizar essa emoção dele, essa comoção dele e refletir em nossa vida para a gente poder seguir as orientações, utilizar máscaras, evitar aglomerações, porque para mim foi difícil encontrar um tempo do doutor disponível para poder marcar essa entrevista. A gente já está há meses conversando, mas a gente sabe que o tempo dele não está sendo muito corrido e está muito difícil achar aí uma horinha para poder falar com a gente. Deixa eu tentar falar com ele aqui de novo.
Tá aguardando aqui para a gente finalizar. É isso aí, uma pessoa que coloquei humano, é isso mesmo. Ele não é só o coordenador-chefe do combate à pandemia de Santo Antônio de Padre, ele é um ser humano que está correndo risco todos os dias, não só ele, mas como toda a equipe dele. Doutor, vou enviar novamente a solicitação aí, ver se vai aparecer. Que está todo dia ali, frente a frente com perigo e tendo que voltar para casa, colocando em risco também a sua família. Então, nós temos que pedir a Deus pelos nossos profissionais de saúde, para que Deus guarde, proteja todos eles. Doutor, estou enviando aqui, mas está aparecendo que está aguardando o senhor responder. Deixa eu cancelar aqui e enviar de novo aqui. Isso apareceu a notificação na tela do senhor, doutor, para a gente estar encerrando a nossa entrevista com o doutor Marco Antônio Pires de Andrade, que é coordenador-chefe do combate ao coronavírus em Santo Antônio de Padre, que hoje nos deu a notícia triste de mais um óbito em nosso município. Então, Padre hoje conta com 3 óbitos. Eu vou cancelar aqui, doutor, ver se o senhor consegue me enviar a solicitação. Igualzinho o senhor fez no início. Está aqui o Michel Carvalho. Doutor, se cuida para poder cuidar do povo. Nós temos muito que pedir pelos nossos profissionais de saúde, sim. E vamos ter consciência, tentar convencer as pessoas para poder estar usando máscara, evitar aglomerações. Para a gente poder conseguir vencer aí. Doutor, vê se o senhor consegue sair da live e entrar de novo, para ver se vai aparecer uma notificação do senhor. Eu não quero também tomar muito tempo do senhor, que eu sei. Apareceu aqui, doutor. Sei que o tempo do senhor é muito corrido. Aceitei aqui, mas vamos ver se a gente vai conseguir entrar ao vivo novamente aí, doutor. Eu, mais uma vez, quero agradecer ao senhor por ter nos dado essa entrevista que esclareceu muitas dúvidas e no final aí, com a sua emoção, a sua comoção, acredito que essa imagem das pessoas que assistiram vai trazer um momento de reflexão na vida de cada um. Gente, a gente não está conseguindo contato com o doutor Marco Antônio. Estou tentando aqui. Mas foi. Consigo. Foi. Gente, agora. Só para finalizar. Sim. Obrigado por tudo. Eu fico um pouco emotivo. Nada, eu sou ser humano, doutor. Mas é isso. A gente lida com vidas, entendeu? Então, muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Mas eu agradeço a oportunidade, mais uma vez. Eu que agradeço, doutor. E eu espero que essa live a gente possa ser uma união, tá? Entre a população de toda a região. Eu sei que você tem um grande número de seguidores em toda a região, tá? Vamos lutar em conjunto, todos em conjunto. Com certeza, doutor. Entendeu? E é uma medida simples. Isso que é simples. É uma mudança de hábito simples. Basicamente é usar uma máscara quando você sair de casa. Tá? É incomodativo? Acostuma. Entendeu? Porque o risco quando você corre e você vê você infectado, doente, ou vê alguém da sua família doente, é um desespero que as pessoas têm. Então, é uma medida simples. Use máscara, higienize as mãos, tá? Se cuidem, porque vocês que estão em risco.
mas eu acho que a grande maioria da população brasileira, com toda a dificuldade, a gente critica muito o brasileiro, mas muito mudaram o hábito rapidamente. Tá? E a gente vê que nós, em alguns lugares, tivemos muito sucesso no controle do vírus. Tá? Poderia ter sido muito pior. E a maioria dos gestores públicos entenderam a necessidade de restrição social. Tá? Eu acho que a gente está tendo, apesar do número de casos no Brasil estar crescendo muito, principalmente em função de grandes cidades, acho que no interior as pessoas entenderam, poderia ter sido muito pior. Poderia estar muito pior. Tá? Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Tá? E eu me coloco sempre à disposição. Eu tenho dificuldade de lidar com o Instagram, eu peço ajuda aos meus familiares, mas toda oportunidade de mídia, eu tenho trabalhado muito com a rádio, e eu gostaria que também mais pessoas participassem dessa grande reunião, no sentido de avisar os seus próximos a necessidade de se cuidar. Ajudar a conscientizar, né? Doutor, eu quero agradecer o senhor ter separado o tempo do senhor, que é valioso, é corrido, a gente sabe que o senhor não está conseguindo nem dormir mais, porque o senhor que está de frente. Então eu agradeço por o senhor ter disponibilizado o seu tempo, e eu peço muito a Deus, para Deus abençoar o senhor, a sua família, abençoar também toda a sua equipe, porque a gente sabe que não é fácil. Então, muito obrigado, doutor, que Deus te abençoe, abençoe a sua família. E eu acredito que através desse vídeo, onde o senhor se mostrou não só um doutor conceituado na região, mas sim se mostrou um ser humano, um pai de família, eu acredito que através desse vídeo as pessoas, aqueles que estavam resistentes a usar máscara, vão começar a usar, porque não estão vendo através do senhor um doutor, um médico, mas sim um ser humano. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês e bom dia a todos, bom final de semana, que Deus proteja todos vocês, que a paz, esteja em paz e alegria na sua família. Um abraço. Amém, doutor. Um ótimo dia para o senhor.